Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando, como vocês podem observar, sobre o fundo imobiliário KNHY, ok? Ele é o nosso aqui Kinea High Yield, isso mesmo, como o próprio nome aqui já te induz um dividendo maior. Olha só, temos a cotação, fechamento do pregão do dia 9 de janeiro, estou gravando para vocês aqui no pregão já do dia 10, ainda não abriu. R$ 104,90 foi o fechamento, ele vem nos últimos 5 dias subindo R$ 1,43. E lembrando que nos últimos 30 dias, além desta alta, tá, uma valorização de 3,37, ele anunciou aí os seus dividendos e também pagou aqui ó, lá em dezembro, beleza? Aqui mais ou menos no 11º dia útil. E aqui no último ele faz o anúncio, mais uma vez, um dividendo interessante. Vem para cá você que quer conhecer esse fundo imobiliário, você que gosta de investimentos em fundos imobiliários, também pode chegar para cá, você que é novo. Inscreva-se no cantinho, ative o sininho e clica no joinha para poder deixar o seu gostei. Lembrando que tudo isso é de graça e não paga nada, ok? Dúvida ou sugestões, deixa pra gente logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora pro vídeo. Meus amigos, quem comprou aqui KNHY nos últimos 6 meses viu as suas cotas subirem quase R$ 7. E lembrando que além disso ele também pagou dividendos, e bons dividendos, tá? Não teve aí um dividendo nesse período dos últimos 6 meses inferior ao patamar de R$ 1. Ok? O que foi um bom dividendo interessante. Olha só, continuando aqui, quem comprou nos últimos 12 meses surfou também uma alta, uma valorização interessante. São 9,20 centavos. Muito bacana, ok? Quase 10% de valorização, e ele também pagou dividendos. Olha só, vamos lá mostrar já para vocês que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 12,95 em dividendos, ou seja, mais de R$ 1 todos os meses. Por quê? Se fosse 12 meses, R$ 1, né? Tinha dado R$ 12 redondinho, o que representa um dividend yield sobre a cotação atual de 12,35. Lembrando que dividendos de fundos imobiliários ainda são isentos de imposto de renda, ou seja, bem bacana, né? Um retorno aqui líquido para você de 1% ao mês nos últimos 12 meses. E você pode ainda reinvestir todos os meses esse dividendo. Neste mês, meus amigos, de janeiro, o fundo estará pagando também mais uma vez aqui o valor de R$ 1,05, que é sim um dividendo interessantíssimo, referente ao último mês de 2023. Dia 12, que já está chegando, mais conhecido aí como sextou, vai ter din-din na conta para você reinvestir. Não é para poder gastar ainda, a não ser que você já chegou na sua fase, né? Aí, de fato, que você tanto busca de liberdade financeira para poder usufruir os seus dividendos. Caso contrário, reinvista. O longo prazo e o seu futuro vão agradecer demais lá na frente. Veja, vamos agora para o nosso último relatório gerencial. Está extremamente atualizado. Referente aqui ao mês de dezembro de 2023, o KNHY vem, meus amigos, com um patrimônio líquido de quase 2 bilhões. Vejam também, continuando aqui, a gente tem um baixo número de cotistas, mas mesmo assim eles movimentam bastante. A gente tem aqui 16 mil cotistas com uma liquidez média diária de quase 3 milhões. Tem fundo imobiliário com 100 mil que não chega aqui nesse patamar. E continuando, temos taxas aqui divididas. Ele tem CDI, mais uma média de 5, e também IPCA, mais uma média de 10,30. Essa taxa é uma taxa um pouquinho maior, justamente, meus amigos, tá? Eu estou falando de um fundo high yield. Quando a gente fala de um fundo high grade, ele vai estar prezando ativos com uma qualidade de crédito bem melhor. Agora já o high yield, ele tem uma priorização de ativos com um retorno superior. Porém, quanto maior o retorno, geralmente temos um risco maior atrelado, ok? Veja que se você for comparar, tá, meus amigos aí, com o vídeo do KNCR, que também é um fundo de papel, você vai observar o seguinte: ele possui taxa menor e mesmo assim vem remunerando muito semelhante, ou seja, aqui dentro a gente pode ter alguns ativos que não estão remunerando, tá? Mas eu vou mostrar tudo para vocês bonitinho, ó. Ao fim de dezembro, o Kinea High Yield apresentava alocação em seu patrimônio de 106% nos ativos alvo, 1,5% em instrumentos de caixa, a parcela investida em CRI
de IPCA 85,2% e o restante está na galera do CDI. Continuando, a remuneração média ele mostra para vocês aqui tudo certinho. Ó. Distribuição de dividendos, como a gente já mostrou ali na média de R$ 1,05. Ele possui uma taxa também bem elevada, só perde aqui para o Tegar 11, esse é 1,40, o Tegar é 1,50 e não há taxa de performance. É um fundo que já tem uma história interessante também. Começou lá em 2018. Se você puxar para o máximo, veja que ele tem um histórico ainda positivo e já chegou aos patamares quando a Selic caiu a mais de R$130, viu? Mesmo, meus amigos. Aí a Selic caindo, o pessoal acha que fundo de papel cai, que não vale a pena. Não é assim que funciona, não. Tá? Ele vai estar remunerando ainda melhor do que a renda fixa. E aí, você vai preferir investir na renda fixa? Vai deixar parado lá? Agora, continuando. Quais foram as principais movimentações da carteira? Como assim? O que foi que o fundo comprou? O que foi que o fundo vendeu? Ele te conta já, ó. Olha só, desenvolvimento. É aqui o primeiro ponto que ele vem contando para vocês. Né? E o FII ícone. O que a gente tem? Ó? Fundo de investimento imobiliário ícone, investiu quase 24 milhões. Tá? INCC, que é a inflação, mais uma taxinha de 13%. Aí tem aqui a descrição. Ok, tá contando para vocês tudo certinho. Aí continua aqui com Tecnisa Jardim das Perdizes, mais 22 milhões. Desenvolvimento Extrema, mais 15 milhões. Ambos aqui IPCA, um mais 11, outro mais 13. Vamos lá, dando continuidade. A gente tem também o Centro de Distribuição de Diadema, mais o investimento aqui nesse CRI, tá? IPCA, mais 10,7. E aqui ele finaliza suas últimas movimentações. E agora você vai conhecer um pouco da carteira do fundo. 80% é CDI, tem, né, IPCA, desculpa, ele tem aqui o restante, né, 20% praticamente ali, em Selic CDI, que são aqui taxas de renda fixa. Então, caindo a taxa Selic, ele vai ter uma perca nesse patamar, caindo aqui, né, olha só, a inflação, ele vai ter uma perca nessa proporção. E continuando, a maior parte aqui dos investimentos estão no segmento residencial, que geralmente tem um risco maior, mas também está dando aqui um retorno bem interessante, né? Olha só, continuando, a gente vê, meus amigos, que o fundo possuía uma reserva acumulada não distribuída em dezembro de 83 centavos, que é muito bacana. Por quê? Assim, por mais que ele tenha uma queda na sua receita, como por exemplo aqui, ó, ele teve um resultado. Se ele fosse distribuir só o que ele teve de lucro neste mês, lucro líquido, seria 99 centavos. Aí ele vem cá, pega da reserva acumulada não distribuída inteira e continua pagando acima de R$1. Isso é muito bacana. É uma gestão que o fundo faz. Vão haver alguns meses onde ele vai ter ali uma receita menor do que R$1. Tá? E nesse mês ele vai estar inteirando. E vão haver meses onde ele vai ter uma receita bem maior e nesse mês ele pode estar retendo ali para poder fazer essa gestão. Viu? E aqui, a partir da página número 7, a gente vai ter o detalhamento de todos os CRIs, né? São os ativos aqui que este fundo investe. E lá no finalzinho ele tem 3 fundos imobiliários, ICNE, KN e o Q? E ERCR, finalizando aqui os investimentos do KNHY. Vamos agora para o Status Invest para fechar com chave de ouro. Ele que tem aqui atualmente um PVP de 1,02, negociando um pouco acima do valor patrimonial. O número de cotistas caiu um pouquinho, já está aqui em 15,8 mil. E a liquidez ela segue firme e forte, tá? Bem negociado pelo baixo número de cotistas. Como eu falei para vocês, ele segue remunerando acima de 1% líquido de imposto de renda. Tá? Aqui no seu último provento veio interessante. E os últimos dividendos, com exceção, meus amigos, olha só, do mês de julho até o mês de setembro, os demais, todos eles, ele pagou na média de R$1 acima. Tanto que, se você for fazer, tá, ali alguma comparação, você vai visualizar. Os últimos anos do fundo foram bem interessantes também. Olha só, agrupar por ano, pega aqui nos últimos 5 anos, ele veio sempre aqui, ó, com dividendo legalzinho, ó, 8,50, R$15, 12, porque a taxa estava nas alturas, né, inflação principalmente, que ele tem bem mais exposição, 12 e 13 praticamente aqui consecutivamente. Esse ano, será que o fundo vai remunerar tão bem assim? Talvez não, porque as principais taxas, né, inflação e Selic, estão em baixa. Mas mesmo assim, deve ser aí um fundo que você pode olhar com um pouco
de carinho, até porque a gente tem a gestão da Kinea por trás. Mas cuidado você que não gosta de taxa muito elevada, pois ele tem 1,40 em taxas. E eu vou finalizando por aqui. Você que é novo no nosso canal, inscreva-se no cantinho que é de graça e não paga nada. Já clica no joinha para deixar o seu gostei. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.